Eu gostaria muito de contar e de ter o tempo que eu tive com a Stephanie, que nós passamos horas, muitas tardes em chamadas de vídeo, que foram uma bênção para ela e para mim. Mas eu tenho um pouco desse resumo em uma gravação, em algumas gravações, que depois ela pode compartilhar com vocês. Eu acho que pode ser valioso para vocês também, e me coloco à disposição, né, para dividir o que o Senhor compartilhou comigo. Mas o que eu quero trazer para vocês hoje aqui, como é que é o nome da que fez a oração aqui? Você Paula, como a Paula disse, que a nossa boca não fale das nossas opiniões, das nossas dores, e sim do que Deus quer falar através de nós. E eu vou compartilhar com vocês aqui muito brevemente. Eu vi que a gente tem, acho que são uns 20 minutinhos. Eu peço que vocês me deem uns 30 pelo menos. E vou compartilhar com vocês algumas coisas, poucas coisas que Deus me disse no meu processo e antes do meu processo. Eu não vou falar da minha gravidez, porque é uma longa história, mas da superação. Primeiro, quero dizer para vocês que é possível. A Malu nasceu dia 12 de agosto de 2024. E em outubro, ela nasceu em agosto, setembro, em outubro foi a minha primeira reunião de testemunho de vitória, que Deus pediu para eu fazer. É inimaginável, mas eu fiz, eu tenho gravada e todas as outras eu tenho gravadas também. Só que hoje é nítido a diferença da primeira reunião para a última, das lições que o Senhor foi me dando durante esse tempo, das palavras novas que Ele foi revelando durante esse tempo. Coisas que se eu estivesse lá no fundo daquele poço, eu não estaria bebendo. Eu não estaria vivendo o novo do Senhor se eu estivesse ficado lá. E uma das coisas que eu falo no meu testemunho, eu quero repetir aqui, que tem relação com o que vocês já falaram, eu quero trazer um entendimento que o fundo do poço é o lugar de dor, de luto, de lembranças. Sair desse lugar é uma questão de decisão. Tem que chegar um lugar na sua vida, um momento, eu descobri isso, com 10 dias, quando eu fui no sepulcro da minha filha. Eu, no cemitério, eu entreguei ela. Eu disse para o meu marido, abracei ele, chorei porque até então eu não podia chorar, ainda tem essa, a minha vida corria risco de morte também. Então, quando eu entreguei aquele luto ali, eu cheguei em casa, o Senhor me deu uma palavra, que eu vou compartilhar com vocês daqui a pouco. Mas eu entendi que quando você quer sair desse lugar, você vai encontrar as pessoas que vão ficar lá, olhando você sair e criticando que você está saindo daquele lugar. Como assim? Você enterrou uma filha, você não está morrendo de chorar? Como assim? Entendam, essas pessoas existem, elas moram no fundo do poço, mas o problema é delas. Eu resolvi sair e ponto final. Deus tem algo novo para mim. Eu preciso sair desse lugar, senão quem vai morrer sou eu. E eu não posso correr o risco de ser como Eva fez lá no pecado original. O que Eva tem a ver com isso? Tem a ver que a Eva focou na única coisa que ela não tinha. Enquanto ela tinha Deus com ela, o marido com ela, a casa, a comida, a provisão, ela tinha Deus com ela. Ela focou em uma coisa que ela não tinha, e eu não posso ser como Eva. E isso o Senhor foi me revelando ao longo do processo. Mas eu quero dizer para vocês uma coisa que nunca mais vai sair da boca de vocês, porque Deus me proibiu de dizer isso. Lembrando que eu só vou dizer para vocês o que Deus me disse. E apesar de às vezes eu falar com dureza, eu tenho muito amor, né, Stephanie? Apesar de às vezes parecer dura, mas é com muito amor. Antes, uns 2 anos antes da minha gravidez, eu estava plantando umas suculentas ali no meu quintal, e o Senhor me disse assim, se você plantar laranja, nasce o quê? E eu faço essa pergunta para vocês. Imagina, você está plantando alguma coisa. Se você plantar uma sementinha de laranja, vai nascer o quê? Laranja. Aí o Espírito Santo me disse assim, nunca aconteceu? Você nunca ouviu falar de alguém plantar laranja e nascer mamão? Não, nunca ouvi falar. Aí eu já percebi que era Deus falando comigo. Sentei, tá, Deus,
fala, não, muita loucura da minha cabeça, ninguém nunca plantou laranja, nasceu limão, sempre nasceu laranja. E ele ainda me disse assim, e se você plantar laranja, banana e maçã, tudo junto, vai nascer o quê? Vai nascer laranja, banana e maçã. Por quê? Ele me perguntou. E eu não tinha resposta. E eu pensei, falei, gente, por quê? Eu nunca parei para me perguntar. Por quê? Porque sempre foi assim. Sempre foi assim, desde que eu nasci, sempre foi assim. E é uma coisa que eu nunca parei para me perguntar, e eu percebi quantas coisas o Senhor faz ao nosso redor e a gente nunca para perceber. E eu disse para ele, porque sempre foi assim. Ele me disse, não, sim e não. Sim, sempre foi assim. Mas não é por isso que laranja nasce laranja e limão nasce limão. Perceba como você não precisa entender o que acontece. Você só precisa saber que sempre foi assim, que funciona, que eu faço acontecer. Laranja nasce laranja. Olha como a vida de vocês é frágil. Imagina lá no Mato Grosso, onde o povo planta soja, milho. Imagina eles plantarem lá um monte de grãos e não saber o que vai nascer. Aí nasce milho, arroz, mato. Como é que vocês iam comer? Como é que vocês iam viver? Olha como vocês são frágeis. E eu pensando, Deus, mas não deu resposta ainda. E ele me disse assim, eu quero que você saiba que você não precisa saber como acontece, mas você tem que confiar, porque eu provo para você todos os dias que eu nunca errei nesse mundo. Toda laranja nasceu laranja. Todo mamão nasceu mamão. E o que isso tem a ver com você? Se eu nunca errei com uma sementinha de laranja, eu não erro com você. Por que você acha que eu erro com você? Se eu te provo a todo tempo que eu nunca errei com uma sementinha de laranja. E aquilo ali ficou muito forte em mim, e eu nem sabia o que Deus queria comigo quando ele me disse isso. Mas depois do processo eu entendi que ele já queria que eu tivesse a certeza de que eu nunca poderia dizer que Deus errou comigo no processo que eu vivi. E quando eu tive o diagnóstico de morte, que a minha filha tinha uma síndrome de morte, que eu deveria interromper a gravidez, sabe, nesse momento veio aquele, sabe, mas eu lembrei da laranja e, né, não dava mais. E eu quero dizer para vocês que a maior dúvida que eu tive, que talvez seja que vocês tenham, é o seguinte, eu tinha palavras sobre aliança comigo, na minha vida, então as palavras foram se cumprindo. Mas tem algo que talvez vocês pensem como eu pensei. Deus, poxa, eu acredito no Senhor, eu caminho com o Senhor, eu conheço o Senhor me conhece, conhece o meu coração, como o Senhor faz uma coisa dessa comigo? Eu sou crente, eu vou na igreja, eu faço, sabe, boas obras, eu não consigo entrar na minha cabeça, será que é uma maldição? Será que é porque eu era espírita kardecista e o senhor agora está me amaldiçoando? Será que eu tenho que repreender espírito de morte? E foi aí que eu comecei a estudar sobre libertação e hoje eu entendo que é a minha missão, que a história é longa. Mas foi aí que Deus me despertou para isso. Mas aí o tempo todo ele me dizia, não é o diabo na sua vida. Por quê? Antes de engravidar, eu tive um sonho em que eu sabia que era uma menina, em que ela dormia nos meus braços. Ela estava com os olhos fechados. Então o tempo todo Deus me levava nesse sonho me dizendo, é cumprimento de profecia. Não é o diabo na sua vida, sou eu. E aí eu quero levar você para um entendimento que a primeira palavra que o Senhor me deu, quando eu recebi o diagnóstico ainda na morfológica com a Malu no meu útero, foi de Gênesis 22. A Stephanie deve se lembrar, mas eu vou precisar repetir aqui. Em que ele disse, depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova. E essa palavra, lá na gravação do testemunho, vocês podem entender quando ela, né, por que ela fez muito sentido e ela era para mim. Eu já tinha lido essa palavra muitas vezes durante a gravidez. Mas Deus só me revelou o que eu vou revelar para vocês depois que ela nasceu, quando eu entreguei o luto. E eu fiz essa pergunta para Deus, mas começa a me explicar agora, que começa a me situar, porque, né, onde é que eu tô na fila do pão? E aí Deus volta na palavra.
Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova. E lhe disse, Abraão respondeu, tá, Marília, e eu faço essa pergunta para vocês. Quem era Abraão? Abraão era o cara do Antigo Testamento, gente. Abraão conhecia Deus. Abraão recebeu Deus, fez almoço para Deus. Concorda? Abraão ouviu Deus mandando falar para ele, sai da tua terra, ele saiu. Depois vai para tal terra, ele foi. Gente, Abraão conhecia Deus. E aí Deus me revelou isso, que eu acho que vai fazer sentido para vocês. A aliança do Senhor, a prova que ele fala aqui, eu vou pedir para alguém desligar o microfone que está dando microfonia para mim. Quem que... Não sei se está tocando uma música ou uma caixinha. E depois eu entendi. O que Deus queria me dizer? Depois dessas coisas, significa que ele fez uma aliança com Abraão através de uma renúncia. Depois dessas coisas. Que coisas? Depois que Abraão conhecia Deus. Deus não faz aliança com quem não conhece ele. Aí respondeu a minha pergunta, porque eu sou crente, eu conheço o Senhor, a gente anda junto. Sim, Abraão também. Andava assim comigo, ó. Existem alianças na Bíblia, que são as maiores alianças da Bíblia, envolvem renúncia. E toda a história, quando a gente vê na Bíblia, eu não quero pregar aqui para você, mas eu preciso dizer que eu entendi isso. Toda a história que a gente vê na Bíblia não é sobre uma pessoa, é sobre uma aliança. Nós estamos aqui hoje com direito a sermos adotados por Deus, por quê? Porque Deus renunciou seu filho por nós. Então, isso foi me mostrando que tenha calma, não é sobre você, eu não estou amaldiçoando você, não é sobre, porque aconteceu errado, porque é culpa minha, calma, o negócio é tão maior que você não consegue fazer ideia, é tão grande. E aí eu comecei a entender no meu processo, quando eu comecei a fazer chamadas de vídeo de 5 horas, eu nem sabia que chegava nesse limite, 5 horas eu cheguei a fazer chamadas de vídeo, e começou a ter cura nessa troca. E eu comecei a entender quando Deus me disse, eu não erro, não é sobre você, é sobre uma aliança, é coisa muito maior do que você imagina. E aí Deus me deu uma palavra, que eu não era bem o que eu ia dizer, mas eu preciso falar para vocês. Deus me deu uma palavra sobre o filho pródigo. Ele me disse assim, existem 3 tipos de filhos naquela parábola. Aí eu disse, poxa, mas toda vez que eu já li, que eu já estudei aquela parábola, só tem 2 filhos. Alguém já viu o 3º filho naquela parábola? Eu nunca tinha visto o 3º filho naquela parábola. Existe o que foi, o que ficou. E Deus me disse assim, e já, sabe, gente, tome isso para você. A felicidade, a sua realização não está em Deus dar tudo o que você quer. Sabia? E ele nos mostra isso na Bíblia. Ele deu tudo que o filho pediu. O filho foi e voltou com fome. E voltou como querendo ser escravo, porque ele nem se considerava filho, de tão que a consciência dele estava pesada. Então existe o filho que Deus dá tudo. Existe a filha que Deus dá tudo. Ela fica grávida, ela viaja, ela tem um bom trabalho, ela tem um marido excelente. Gente, a vida dela é linda. Existe essa filha. E ela é muito feliz. Mas Deus me disse, e isso não prova que ela é feliz. Porque o filho pródigo tinha tudo e ele não foi feliz. Existe também o filho que ficou em casa. E esse filho era eu naquele momento. Quem é o filho que ficou em casa? É aquele filho que não pediu tudo para o pai, ele não esbanja, ele é modesto, humilde, ele não sai falando para todo mundo das coisas que eu dou para ele. Inclusive o irmão dele saiu de casa porque pediu as coisas e ele nunca reclamou disso. Ele está em casa morando comigo. Mas ele não está feliz. Ele não se sente filho. E ele se revolta
quando eu dou o que ele queria para outra. Porque quando o filho voltou e eu fiz o novilho gordo para esse filho, ele se revoltou. Aí ele revelou o coração dele. O que era o coração dele? Interesse. Então, do mesmo jeito que o outro teve interesse, pediu herança e foi embora, esse ficou, mas ele não ficou por amor. Ele ficou por interesse. E existe um terceiro tipo de filha, que é a que você vai ser, Deus me disse. Que filha é essa? Aquela que é movida por amor. Aquela que celebra esses filhos que voltam. Aquela que vê eu dando novilho gordo para outra. E celebra comigo. Porque aquela outra está feliz. Porque existem pessoas retornando para a casa do pai. Porque o pai está feliz. Quando você ama alguém, você se alegra com a alegria dele. Concorda? Quando você ama alguém e a pessoa está se dando bem, está recebendo bênçãos, você fica feliz. E Deus me disse, você vai ser a filha que se alegra com todos aqueles que vão voltar para casa por causa da sua história, da história da sua filha. E os novilhos gordos que eu dou para quem eu quero, não é um problema seu. E você não vai ficar dentro de casa revoltada comigo porque eu dei para ela e não dei para você. Simples assim, Deus me disse. E eu aceitei e comecei ali o processo. Gente, tinha um mês que eu tinha, né, entregado a minha filha. E o Senhor começou a me tratar. E hoje, né, com mais de um ano, tantas novas revelações o Senhor me deu. Mas a última, que eu estava conversando esses dias com o meu marido no carro, e eu quero compartilhar aqui com vocês, é que, sabe, a gente tem uma amiga que a gente foi no retiro ano passado, lá da igreja, juntas, muito crente também, né, uma mulher de Deus, que a filha dela faleceu com um tumor de câncer na cabeça, faleceu aos 2 anos de idade, e sabe, um sentimento assim de luto, um problema muito grande ela enfrenta com o marido. E agora, recentemente, ela me disse que eles estavam grávidos de gêmeos, mas que não deu certo, não, o coração de um parou de bater, o coração do outro parou também, e ela está nessa semana num processo de expulsão. Meu Deus! O que eu falo para uma pessoa dessa? Passei o dia em oração, perguntando, Deus, o que eu falo? Aí Deus me disse assim, por que você tem que ter resposta para tudo? Você não tem resposta, e tá tudo bem. Quem tem resposta sou eu sou o dono das respostas. Por que as pessoas têm essa mania de querer ter resposta para tudo? Você vai mandar mensagem para ela falando que você ama ela, que você chora com ela, e que você ora por ela e tá tudo bem. Você não tem que sempre ter uma resposta, uma palavra que vai consolar, que vai levantar. Minha filha, quem faz isso sou eu. Não é você não. E eu fiquei bem tranquila e só mandei uma mensagem assim, falando que eu tinha chorado por ela e tal. Mas aí, nesse dia, Deus me deu um entendimento. E olha que precioso que é quando a gente realmente tem essa conexão com o Senhor. Porque se essas palavras que eu estou compartilhando com vocês não fossem de Deus, elas não teriam tido força para me tirar de onde elas me tiraram. E elas não teriam sido suficientes para ajudar as mulheres que se levantaram com essas palavras também. Então eu tenho muita certeza que elas vieram de Deus. E aí Deus me disse assim, imagina você com a sua mãe. A sua mãe te ensina a fazer um bolo. E aí você tá fazendo o bolo. Põe ovo, põe farinha, põe açúcar, tal, mexe, põe no forno. Aí não deu certo. O bolo não cresceu, ficou ruim, não deu certo. Aí você vira para sua mãe e fala que é culpa dela. Faz sentido? Não faz sentido. Pois é a mesma coisa que as pessoas fazem comigo. Aí Deus me deu um entendimento que pirou a minha cabeça. Lá em Gênesis, e eu até tinha separado aqui para vocês, mas agora eu mexi na Bíblia, aqui. Lá em Gênesis, no primeiro capítulo, lá em 26,
Já respondendo aqui a pergunta da Paula também, que disse, quem é Jesus para mim? Para mim, ele é o meu Criador. Por quê? Porque essa palavra foi muito forte para mim. Quando ele disse, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Jesus estava lá. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, aves do céu, tal, animais que rastejam pela terra. Domínio. Depois, em outro lugar, a palavra diz que Deus deu o governo da terra para o homem, os descendentes de Adão. E Deus me disse assim, eu entreguei o governo da terra para o homem. Eu não me alegro em ver o que vocês fazem. Só que o governo está nas mãos do homem. Aí eu comecei a entender o porquê dos profetas na Bíblia e ainda nos dias de hoje. Porque para intervir na terra, Deus precisa do homem. Por quê? Porque quando ele entrega o domínio da terra para nós, é como se hoje nós estivéssemos morando numa casa alugada. Ele é o dono da casa, mas ele só pode entrar, eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir e ouvir a minha voz e abrir a porta, ele só pode entrar se eu abrir a porta. O que significa isso? Significa que quem manda dentro da casa sou eu. O que acontece dentro da casa é culpa minha mesmo. Culpa, mérito, sou eu. O governo é meu. O que isso tem a ver com o bolo? Tem a ver que desde a antiguidade Deus vem falando, não se misturem. Não se casem com pessoas que não são da tribo. Não se casem com as egípcias. Não se casem com os edomitas, as filisteias, as cananeias. E Deus vem falando isso, sabe? Depois eu separei aqui em Josué. Em Josué ele fala assim. Josué o quê? 23:12. Ele fala assim. Porque se dele vos desviarem e vos apegarem ao restante dessas nações, ainda em vosso meio, e com elas vos aparentares, e com elas as mulheres, vos misturares, e elas se misturarem convosco, sabeis certamente que o Senhor vosso Deus não expulsará mais essas nações da vossa presença. O que ele está dizendo aqui? Que de tanto o povo se casar e buscar e querer, não tem como mais Deus expulsar esse povo, porque esse povo não está invadindo, ele está sendo convidado. Eles estão se casando, eles estão fazendo aliança com quem Deus mandou não fazer. O que isso tem a ver com o bolo? Tem a ver que você entenda, gente, tudo isso Deus foi me falando assim, numa velocidade, e aí depois eu só fui voltando e pegando os fios da meada, né? Tem a ver que o único povo da Bíblia que está vivo até o dia de hoje é o povo judeu. Por que será? Será que coincidentemente é porque é o único povo que respeitou as leis que o Senhor falou? Não come, não bebe, purifiquem-se todos os dias, façam isso, não se misturem, não peguem sangue, não pisem morto. Coincidentemente, é o único povo que está vivo, mas eles se misturaram com quem fazia isso. E hoje nós temos uma carga genética muito alterada. Porque Deus quis assim? Não. Deus tentou tanto tirar a gente disso, tirar eles disso. Mas aqui ele está falando, de tanto que vocês estão se aliançando, chega uma hora que eu não consigo mais expulsar eles do meio de vocês. O que isso tem a ver com o bolo? De Adão até chegar nos dias de hoje, já aconteceu tanta misturança no nosso DNA, na nossa genética, nos ingredientes do bolo, que quando o bolo dá errado, quando os gêmeos foram embora, quando a gravidez não deu certo, não foi culpa de Deus, mas também não foi culpa nossa. É uma questão que nós estamos no mundo. E Deus diz, não se preocupem com o dia de amanhã, porque a cada dia o seu mal. Ele já está nos dizendo, o mal já está nos nossos dias, independente do que a gente está... Claro, existe a parte que a gente está em aliança, mas eu estou partindo do pressuposto que todas aqui somos filhas e conscientes disso. Andamos em aliança com o Senhor. Então esse mal que a Bíblia está falando não é uma culpa minha, porque eu fiz isso, porque é uma maldição? Pode ser,
Mas nesse caso que o Senhor me disse, ele disse que não. A questão é que a gente foi colocando tanta coisa nesse bolo, e hoje quando o bolo não dá certo, a gente vira para Deus e fala, ele errou. Não, não posso falar isso, ele já me mostrou que a laranja é laranja, eu não posso dizer que ele errou, ele não erra. Mas por que a minha filha não está aqui? Porque existe uma carga genética, alguma coisa que aconteceu, ou existe uma maldição familiar, e isso tem que ser investigado espiritualmente falando, pelo que eu tenho estudado ultimamente, é real. Ou existe uma aliança, porque as maiores alianças da Bíblia foi com renúncia. Mas aliança com quem? Quem sou eu para fazer uma aliança com Deus? Você não sabe quem está destinado a vir da sua descendência. Raabe não fazia ideia de quem estava destinado a vir da descendência dela. Jesus veio da descendência de pessoas que não faziam ideia do que seria lá na frente. Nós precisamos ter essa consciência. E eu, parei por um momento e disse, meu Deus, faz todo sentido. Porque algumas coisas, Deus não quer isso. Mas por que Deus não impede algumas coisas na terra? Porque ele diz, eis que estou à porta e bato. Ele não vai chegar com os 2 pés na porta. E o que acontece de mal no mundo é nosso. E por isso Jesus disse que chorou olhando para Jerusalém e disse, eu quis ajuntar todos vocês como uma galinha faz com os pintinhos, mas vocês mataram todos os profetas. Tá fazendo sentido o que eu tô falando? Vocês estão vendo o bolo, a bagunça que foi virando nesse bolo? E aí chega num ponto que a gente olha para trás e pensa assim, eu pensei, poxa, mas por que eu não vim de uma família cristã, daquelas pessoas certinhas, igual os nossos pastores hoje, né, que os filhos, o primeiro beijo foi no altar, aquela coisa linda, que aquela descendência abençoada, por que eu não vim disso? Eu não posso escolher o meu passado, mas eu posso fazer o futuro da minha geração. E através da minha posição em Deus e de verem o Deus que eu sirvo, eu abençoar os que virão através de mim. Não veio um, não veio 2, mas você não morreu. A vida não acabou para você. Deus me disse isso. O seu útero está aí, a matriz foi preservada. Por que esse desespero? Quando eu quiser, eu faço. Existe uma promessa. No meu caso, existe uma promessa que eu vou gerar de novo. Eu não sei cada uma promessa de vocês. Mas é importante também vocês buscarem essa promessa, porque eu só consigo caminhar nos dias de hoje agarrada numa palavra. Eu dou um passo, é como se fosse assim, andando numa linha, e eu só consigo dar um passo, seguro numa palavra aqui, dou um passo, seguro em outra palavra ali, dou outro passo. Se não for a palavra do Senhor, eu não teria saído de lá, eu não estaria hoje aqui conversando com vocês, e eu não teria tido todas as experiências que eu tive com Deus. Por quê? Porque não era só sobre mim, era sobre vocês estarem aqui hoje, sobre tantas chamadas de vídeo como essas que eu já participei, que eu vou dizer que eu nem choro mais. Por quê? Porque não tem mais. Vocês não têm ideia do tanto que eu já chorei. Não tem mais. Da agora em diante é só, entender que as maiores alianças na Bíblia foram feitas na renúncia. E quando Deus tira o que você mais ama, é igual no jejum, né? Quando ele tira o que a gente mais ama, que é comer, aí o nosso coração é revelado. Aí nós colocamos à prova quem é Jesus para nós. Que foi o que a Paula falou lá no início. Se eu passo a minha vida inteira depois da minha conversão dizendo que Jesus me salvou, que Jesus é bom, que Jesus... Como é que agora eu vou virar e falar para eles que eu tô destruída? Que Deus é esse? Que era bom só até a hora que ele te deu tudo o que você queria. Agora não é bom mais? Agora, o que você vai fazer agora? E eu queria, dizer isso para vocês. E o que mais que eu tinha anotado aqui? E uma coisa que eu fui proibida de dizer, e eu quero dar esse entendimento aqui. Não diga a esperança é a última que morre. Por quê?
Nós que cremos em Cristo, a nossa esperança já morreu e ressuscitou. E ela nunca mais vai morrer. A minha esperança não vai morrer. Nunca. Porque ela já morreu numa cruz e me deu vida e ressuscitou. Então, eu nunca mais posso dizer, pois é, né? A esperança é a última que morre. Não, eu tenho sempre que dizer, a minha esperança é o Senhor. E eu espero no Senhor. Eu não posso me desviar disso. Porque ele já me disse tanta coisa. E uma das coisas que é laranja, porque ele não erra. Gente, eu vou dizer para vocês, não tem uma vez que eu não olho para uma laranja, que eu não lembro o dia que eu estava ali sentada no degrau e que Deus me deu essa palavra. Porque as coisas que ele vai nos preparando para onde ele quer nos levar. E às vezes você acha que você não é ninguém hoje na fila do pão, quem sou eu? Pensa nas pessoas da Bíblia, quem era Abraão? Pensa, quem era Paulo? Para ser o que é hoje, a maior parte da Bíblia hoje que nós temos no Novo Testamento foi feita por um terrorista. É como se fosse um Hamas do dia de hoje, que mata os cristãos cruelmente. Olha só o que nós temos, o material que nós temos na mão hoje, né? O que nos diz que quem somos nós? Somos filhas amadas, descendentes de uma aliança feita lá em Abraão, e que pela morte de Cristo, hoje nós podemos dizer, eu sou filha, co-herdeira com Cristo. Sabe, a gente não tem ideia do poder disso no mundo espiritual. E na nossa vida também, né, no nosso entendimento. Bom, espero não ter sido tão pesada com vocês, mas foi assim que Deus, poucas das palavras que Deus me deu, que me tirou do vale, e eu fiz um acordo com ele também. Quando eu estava grávida, eu entrei em risco de morte também. E ali um dia no meu banheiro, bem no dia que o médico disse essa novidade, né, que até então não tinha, eu já estava com 6 meses de gravidez, uma gravidez impossível. E aí Deus me disse assim, eu disse assim, meu Deus, agora... Mas eu disse assim com sarcasmo, sabe? Eu disse mais ou menos assim, agora a minha vida está nas suas mãos. Tipo assim, não bastava ser a da minha filha, agora a minha também. Só que é a minha vida também. E aí Deus me disse assim, pois é, a sua vida está nas minhas mãos. E desde quando não esteve? E qual não está? Pois é. Aí que você vê que agora você me agradece. A sua vida está nas minhas mãos. E aí eu entrei no banheiro revoltada e saí feliz, porque a minha vida está nas mãos daquele que poderia me salvar, do único que poderia me salvar. E ali eu disse assim, Deus, se eu não morrer no parto e eu sobreviver a tudo isso, eu vou testemunhar para o mundo inteiro saber que o Senhor é Deus e que apesar de tudo isso, existe bondade, misericórdia, graça. E tenho feito a minha missão. E quando a nossa filha nasceu, e a gente teve um exame da placenta, teve um exame ali do cordão umbilical também, a médica me disse algo que eu vou dizer para vocês entenderem o poder de uma promessa. Eu sonhei que a minha filha estaria nas minhas mãos, nos meus braços, de olhos fechados. Eu achava que ela estava dormindo, mas Deus não mentiu para mim. Desde antes de eu engravidar, Deus já tinha me mostrado que ela estaria dormindo, de olhos fechados, certo? A nossa filha nasceu, ela não abriu os olhos. Quem que já viu o neném ainda nos dias de hoje nascer de olho fechado? Eu nunca mais vi. O neném já nasce de olho aberto e chorando, né, Stephanie? Já nasce esgoelando. A Malu nasceu de olhos fechados, tranquila, ela não chorou, nasceu com vida, viveu 2 horas, apesar de toda a sua situação. E aí sobrevivi o parto, fiquei 2 horas na mesa de parto, sangrando. E aí quando eu voltei na médica, que ela
me disse assim, para tirar os pontos e tal. Ela me disse assim, a sua placenta foi para análise, eu peço até desculpas para você, eu nem pedi autorização, mas é porque é um método, né, é uma regra que a gente faz, devido à sua situação. Tudo bem, doutora, tudo bem. Aí ela, então, mas eu queria falar para você do laudo, que tem uma coisa aqui muito interessante. Você leu o laudo? Falei, eu li, doutora, mas não entendi nada, né, que tá escrito. Eu vi que tinha umas coisas lá, mas não sabia o que era. Daí ela falou assim, pois é, mas chamou a minha atenção que tá escrito assim no laudo, cordão umbilical com vaso sanguíneo único. E é muito interessante esse diagnóstico. Vocês entenderam o que eu falei? Do mesmo jeito que eu não entendi quando ela falou, né? Aí eu olhei assim pra ela e falei, tá, doutora, por quê? Ela disse assim, você não entendeu, né? Um bebê, para viver no ventre da mãe, ele precisa de duas artérias. Uma artéria vai e uma artéria vem. Muitas crianças morrem com o cordão umbilical envolvido no pescoço porque elas ficam sem ar, porque elas ficam sem comida. A sua bebê não tinha artéria no cordão umbilical. E isso é muito interessante. A médica diz, interessante. E eu saí dali com o laudo do meu milagre nas mãos. O poder de uma promessa. A minha filha foi gerada no meu ventre, alimentada pelo próprio Deus, porque ela não tinha artéria no cordão umbilical. Porque Deus me disse que eu pegaria ela nos braços e a veria com os olhos fechados. Não duvidem do poder e da realização que Deus fala e ele cumpre. Se apega em conhecer a palavra, em conhecer mais desse Deus, em buscar intimidade com ele, porque você precisa se firmar nas promessas que ele tem para você não enlouquecer, para você saber o que dizer, para você explicar a razão da sua fé. Tudo isso é necessário, mas para isso você tem que conhecê-lo. E só tem um jeito maravilhoso de conhecê-lo, que é através da palavra. E ela está disponível para nós. Eu quero incentivar vocês a lerem a Bíblia, a se dedicarem, a jejuarem, a buscarem, a participarem de grupos de estudo, porque é o que hoje me salva, assim. Eu falo que é o meu hiperfoco. É o meu hiperfoco. Se eu desfocar do grupo que eu tenho, eu tenho um grupo de leitura da Bíblia, estão todas convidadas, se desejarem participar. E se eu não tivesse essa missão que Deus me deu no pós-parto, eu não estaria viva, sabe? Eu não teria tido essa âncora, esse lugar em que me agarrar. Às vezes vocês estão assim, se sentindo assim, perdidas, bate de lá, bate de cá, porque tá faltando esse lugar de você agarrar e entender a missão que Deus deu para você a partir do que aconteceu com você. Talvez toda a sua família pode ser transformada através do seu testemunho. Mesmo a sua filha, o seu filho não estando aqui, é um testemunho de vida. Porque não existe morte para os que creem nele. E nós estamos aqui. A gente não deve focar no que Deus não nos deu. Ele nos deu saúde e dias para fazer algo novo na nossa vida. Enquanto você está no fundo do poço, você não enxerga o fim, você não enxerga o horizonte. Não tem como você dirigir um carro para frente olhando para trás. Então você precisa realmente decidir sair do lugar de dor. E o que é uma decisão? É uma decisão. Se eu sei que isso vai me fazer mal, vai me fazer chorar, eu não vou fazer. Se eu sei que entrar, ficar vendo o Instagram, ficar vendo o vídeo vai me fazer mal, eu não vou fazer. Se eu sei que conversar com aquela pessoa me faz mal, eu não vou conversar. Entende? Vai se blindando para se fortalecer. Porque a gente acha que as pessoas querem o nosso bem, mas na verdade são pouquíssimas as que oram e celebram a nossa vitória. Talvez nem só por maldade, mas porque elas não conhecem esse Deus que nós estamos tentando explicar para elas, não conhecem. E aí a primeira coisa que ela vai jogar na sua cara, porque já jogaram na minha, mas se Deus fosse bom desse tanto, a sua filha estava aqui. Olha que visão pequena, depois de tudo que eu vivi, e depois de tudo que eu testemunhei para aquela pessoa, a pessoa fala isso para mim.
pérolas aos porcos, né? Não dê suas pérolas aos porcos. A gente tem que saber para quem testemunhar também. Então, se aproximem de pessoas que fortalecem a sua fé. Quando Abraão foi entregar Isaac, outra coisa que Deus me revelou nessa palavra, ele não saiu contando para o acampamento inteiro, pedindo, ai gente, ora por mim porque eu vou lá. Não, ele saiu de madrugada, sozinho, ele, o filho e quem ia ajudar no sacrifício. O que significa isso? Vai você, seu marido e quem vai te ajudar em oração em fé. Para que você vai sair falando para as pessoas que vão ficar te mandando mensagem, te ligando, te perguntando, te questionando? Além de você administrar você ainda tem que administrar ela. Então, Deus me disse isso lá no diagnóstico, não conta para ninguém. E foi a melhor coisa que ele fez, porque eu vivi a minha gravidez. Porque se eu tivesse contado, ninguém teria entendido e não teriam deixado eu viver o que eu vivi com Deus. Porque ia ser tanta coisa, tanta pergunta, tanta informação, tanta gente querendo me ajudar. As pessoas querem ajudar. Elas mandam link, mandam vídeo, mandam telefone, mandam médico, mandam isso. Mas elas atrapalham. Atrapalham a nossa intimidade com o Senhor. Nós só temos 24 horas no dia. Se a gente fica respondendo todo mundo, a gente não tem tempo de parar, desligar o telefone e pegar a Bíblia. E eu senti isso. E o lugar que, sabe, que eu posso dizer para vocês, que vale a pena, que é o único que não mente, não frustra, que a palavra dele não muda, o único que você pode confiar, mas também é o único que pode te salvar, é ele. É esse Deus que está por nós. E eu tenho certeza que ele vai curar cada uma de vocês com uma porção assim de paz, de entendimento, de relacionamento, de revelação. E nem vocês vão entender que paz é essa que vocês estão sentindo. Mas eu quero dizer para vocês que quando eu conversei com a Stephanie, uma das primeiras vezes, ela me disse que ela era crente, servia o Senhor, e eu compartilhei algumas coisas com ela, e eu disse, Stephanie, existe um grande propósito na sua vida, de você ajudar outras mulheres. Ela me disse, eu não me imagino fazendo isso. Eu não sou de falar, eu não sou de conversar, eu não consigo nem imaginar. Não é sobre você. É sobre uma aliança muito maior do que você pode imaginar. Vamos orar? Só para encerrar o meu tempinho, já entrego. Espírito Santo, a sua presença já é real dentro de cada casa, ao lado de cada mulher que está aqui, Pai. Pai querido, eu declaro cura sobre esses corações, cura sobre essa mente, Pai. Todo espírito de dúvida, toda palavra maldita está cancelada em nome do Senhor Jesus. Que elas estejam agora, Pai querido, naquele lugar em que o salmista diz que se chama esconderijo do Altíssimo. E que nesse lugar elas sejam alimentadas pelo Senhor, como Elias foi cuidado pelo Senhor. Cuida delas nesse lugar, para que elas saiam dali, sintam a brisa da tua presença, sejam cheias da tua paz e possam seguir os passos que o Senhor tem para elas, Pai. Que o plano novo do Senhor seja derramado sobre a vida delas, que o óleo de cura, o óleo de paz, o óleo de amor, de abundância seja derramado sobre elas e que através da vida delas, Pai, muitos saberão sobre o Deus que elas servem, o Deus que cura, o Deus que alimenta, que sustenta, que provê, o Deus que faz milagres, o Deus que responde oração, o Deus que é do lado, que é permanente, consistente, constante. É sobre esse Deus que elas vão testemunhar, Pai. Ainda que hoje elas não consigam imaginar esse dia, nós já vemos com os olhos do Espírito, como foi com a Stephanie, Senhor. Em alguns dias, em alguns meses, todas essas feridas cicatrizadas, e nesses lábios, Senhor, nós teremos sorriso, nós teremos alegria. Devolve para elas, Pai, a alegria de viver, enche elas da esperança que vem do Senhor, que o Senhor pode, que o Senhor é muito mais do que
só um Criador, o Deus da Bíblia. Não, o Senhor é o noivo, o Senhor quer estar junto, o Senhor deseja relacionamento, o Senhor pede para que elas entrem no quarto e fechem a porta e conversem, se relacionem com o Senhor. O Senhor é muito mais do que o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o Deus delas, é o Pai, é o que está com elas, dentro delas, batendo a porta da casa delas e dizendo: eu não desisti de você, abre a porta, eu estou aqui. Derruba, Pai, todas as portas que têm impedido o Senhor de entrar na casa e no coração delas, Pai. A porta da indignação, a porta da revolta, a porta do medo. Derruba, Pai querido, ajuda elas a abrir cada porta, destrancar cada uma delas, para que a tua presença entre e seja abundante, cheia e permanente dentro delas e na casa delas, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai, blinda elas das palavras dos outros, daqueles que querem ficar no fundo desse poço, Pai querido. Livra elas dessas pessoas, blinda as tuas filhas, envia os teus anjos para que Satanás não utilize dessas pessoas para atacarem as suas filhas com palavras ferinas, com pessoas que podem querer, Pai querido, devolver, colocar ela nesse lugar de dor. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro um escudo sobre elas e os teus anjos acampados ao seu redor, protegendo elas, Pai, de todas as flechas e ciladas de Satanás, que está cancelado e já foi derrotado em nome de Jesus. Pai querido, te entrego as nossas vidas. Amém. Amém.